Vamos continuar esse longo trecho que estamos percorrendo, essa caminhada, falando um pouco mais sobre alguns aspectos da lei de Deus, relacionando essa lei única, tão inacessível à nossa consciência, mas ao mesmo tempo atuante em todos os momentos de nossas vidas. Então, hoje aqui eu queria falar um pouco mais a respeito dessa trindade, desses três aspectos do universo, que são matéria, energia e espírito, e ressaltar alguns pontos importantes. Então, a gente tem na obra O Baldeano o que a sua voz chama de trindade indissolúvel. Essas três fases, esses três aspectos, estas três individuações que a substância adquire em nosso universo, elas sempre estão juntas. Elas nunca se encontram separadas. Quer dizer, eu não consigo encontrar matéria pura, assim, apenas matéria, sem haver algum tipo de energia influenciando na identidade, na constituição, no modo de atuar, né, de se manifestar dessa matéria. E ao mesmo tempo, eu também não consigo encontrar uma matéria, né, matéria inerte, que não seja governada por leis, por princípios, princípios adaptados ao nível dessa matéria. Então, quando a gente fala em leis, princípios, a gente pensa em inteligência, em algo imaterial, em espírito, é o alfa. Então, um átomo, por exemplo, nós sabemos que ele é matéria inerte. O mundo físico, né, as ciências físicas o estudam, é a coisa mais baixa, né, em termos evolutivos que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, o átomo, visto em sua essência, a ciência já descobriu que é energia pura condensada. E, ao mesmo tempo, o átomo obedece leis. Né? Ele não se comporta de uma maneira livre. Então, tem todas aquelas camadas, né? Os orbitais eletrônicos, onde o elétron pode estar, se ele salta de um para outro, ou ele emite energia, ou ele absorve, né? Você tem energia quantizada. A gente sabe que também existem várias forças atuando nesse elemento, que são responsáveis, inclusive, por ele existir, né? Por ter coesão. A gente tem as forças nucleares, né? Forte e fraca, né? Que garante a coesão desse elemento. E existe tudo um princípio, né? Uma inteligência, algo completamente imaterial que está atuando na matéria. Então, a gente não pode falar que existe gama puro, sem beta nem alfa. E da mesma maneira, a gente pode falar o mesmo para todos os outros níveis, para as energias, né, as formas dinâmicas, os seres vivos, né, todas as formas de vida, desde o vegetal, planta, né, passando pelos animais, chegando ao ser humano e além, né, tudo isso, você nunca tem um único aspecto isolado, e a ausência dos outros dois. Você sempre tem os três atuando de uma maneira muito íntima, estreita, a todos os momentos,
em qualquer local e em todos os níveis evolutivos. Ora, então, se a gente tem matéria, energia e espírito, quer dizer, a coisa mais baixa, e tudo até a coisa mais elevada atuando em todas as individuações desse universo, alguns podem se perguntar, então, como é que eu posso dizer que um ser humano é muito mais evoluído do que uma pedra, do que um animal é mais evoluído do que uma planta, um gênio está muito à frente do tipo humano normal, um anjo está muito à frente de um gênio, né, humano ou de um humano normal. O que me permite, então, dizer que um tenha mais grau evolutivo, né, esteja mais próximo, né, do S do que outro? Daí a gente pode entrar com aquela ideia, né, de peso, né, média ponderada, que é muito usado em estatística. A gente tem em tudo gama, beta e alfa, mas a parcela de um deles pode ser muito maior do que a parcela dos outros. Então, a partir daí, a gente começa a perceber, né, que, por exemplo, na matéria inerte, o aspecto, a individuação, matéria, ela se expressa, né, e ela domina muito mais do que o aspecto energético, dinâmico, e que se manifesta mais do que o aspecto espírito, inteligência, psiquismo, pensamento puro, né, que seria a alfa. Então, existe leis regendo o comportamento, mas o que se expressa mais, né, o centro de gravidade na matéria, né, inerte, é o gama. Nas formas dinâmicas é mais o beta, né, essa irradiação. Nas formas orgânicas, né, nos seres vivos, a gente tem um aspecto já de alfa que começa a despontar, em detrimento do aspecto material e energético. Por isso começa a surgir a liberdade, né, de movimentos, né, de atuação. Os sistemas não são mais puramente determinísticos. Existe parcela de liberdade. Então, numa planta, a planta ela tem uma certa mobilidade, ela tem uma sensibilidade, mesmo que seja mecânica, sensória, ela tem algo nela, né, que a anima, né, rege o comportamento de seu organismo, que é inteligente, né, que não é preso a todas as leis elementares. Ela tem um corpo, digamos assim, que não é só o seu corpo físico. Ela tem o seu corpo físico, né, que a gente reconhece e diferencia, né, de um corpo de matéria inerte, né, um pedaço de pedra, um cristal. Mas além dessa fisicalidade, existe uma inteligência, né, que não é a mesma inteligência que está regendo o comportamento do átomo, né? Uma inteligência que vem de fora e é imposta, que seria a lei de Deus em seu aspecto mais baixo, né? Respeitando o nível da matéria inerte. Mas é uma inteligência já que começa a despontar como uma inteligência característica da planta, né? Mesmo que você não tenha aquela individuação, né? Aquela grande diferenciação que a gente nota no âmbito do ser humano, ou mesmo nas espécies animais. Muita planta a gente percebe que é parecida, né? A gente não consegue muito dar uma identidade para uma árvore em relação a outra, falando da mesma espécie, né? Um carvalho, um eucalipto, uma macieira. Todas as macieiras, todos os carvalhos, todos os eucaliptos parecem exatamente iguais, né? Diferente de seres humanos,
mesmo se da mesma raça, né, da mesma classe social, mesmo se do mesmo sexo, mesmo se com grau de instrução equivalente, mesmo assim a gente percebe uma diferenciação enorme entre seres humanos, coisa que a gente não consegue perceber tanto em plantas, um pouco mais a gente percebe nos animais. Então tudo isso nos faz perceber que quanto mais se evolui, mais a gente vai se diferenciando, mais a gente vai se individuando. E não confundam, né, essa diferenciação, esse destaque, né, de individualismo, né? Individualidade, uma individualidade pronunciada, uma diferenciação grande em relação ao meio, não é igual a um ser que é individualista, que só pensa em si. São coisas muito distintas uma das outras, né? Mais para frente, eu posso dissertar mais a respeito desse assunto. Mas é importante ter em mente que apesar de parecer muito parecido, né, os termos individuação, um ser individuado e um ser individualista, o significado, né, por trás é completamente diferente. Na verdade, são coisas diametralmente opostas. Então, vejam, isso aqui é uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo de muito tempo para ser compreendido. E à medida que a gente vai vivendo, tendo esse aspecto norteando os nossos afazeres cotidianos, nossas relações com as pessoas, projetos que desenvolvemos, tudo, a gente vai percebendo mais a fundo o que isso realmente significa, o que quer dizer trindade indissolúvel, que a sua voz explica tão bem, né, na grande síntese, mas para quem ainda não vivencia isso intimamente, parece uma coisa abstrata, distante, que não tem nada a ver, não pode fazer a pessoa melhorar sua vida, né? Ter mais paz, ter mais poder, né? Poder não no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo e com isso conseguir se realizar, autorrealização. Então, vejam, esse aspecto ternário que formam ser, seres, né? Ele só vai mudar o grau que a gente tem de cada um deles. Então é como se eu tivesse tudo fosse constituído de matéria, energia e espírito, né? Ou pensamento, né? Consciência em nosso universo. Só que os graus, dependendo do nível da individuação, a quantidade, o centro de gravidade, né, ou o grau que eu tenho de um desses três vai ser maior do que o dos outros. Né? Você pode ter um que está em primeiro, medalha de ouro, outro que está em segundo, medalha de prata, e outro que está em terceiro, medalha de bronze. Por exemplo, né, se a gente for pensar num anjo, né, criatura extremamente elevada, quase espírito puro, né? Ele praticamente, o centro, né, dele, o fator de maior peso é o alfa, é o espírito. O espírito governa o comportamento de um anjo. Ele é guiado pelos valores do espírito. E isso reflete até em seu corpo, né? Que por mais depurado que seja, se ele está atuando aqui de alguma forma em nosso universo, né? No plano físico e extrafísico, ele vai ter um certo elemento dinâmico, né, e de materialidade, mesmo que essa materialidade seja uma materialidade refinada, que a nossa ciência ainda está longe, né, de descobrir plenamente esse tipo de matéria. A obra de Abdrushim fala muito
sobre o plano da matéria grosseira e o plano da matéria fina. E o Kybalion também cita níveis, né? Cita 3 grandes planos: o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. É um pouco parecido com essa trindade da sua voz, só que em vez de colocar matéria, energia e espírito, no Kybalion a gente tem físico, mental e espiritual. Tem diferenças, mas assim, a ideia geral, para quem está começando a observar, é uma só, né? No grande plano físico do Kybalion, está incluindo a matéria e um pouco mais elevado as energias. Daí no mental, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu consegui associar no Kybalion, o mental também subdividido em 7 planos, subplanos. Aí você tem o vegetal, um etérico que liga o vegetal com o animal, o etérico que liga animal com o hominal, por aí vai. Então, esses planos no mental estariam relacionados aos corpos etéricos, corpos astral e o eu, né, superior, o início humano, que é responsável pelo fenômeno da vida. Então existe a energia, né, um vitalismo e uma matéria. E a gente percebe, né, que assim, à medida que a gente vai transitando, por isso é legal ver um pouco também outras coisas além do Ubaldi, apesar de o Ubaldi ter o panorama mais amplo possível, mas é legal de ver esses outros para a gente começar a trabalhar melhor esses termos e entender a relação entre eles. Ao invés de falar, o outro fala esse, dá outros nomes, então ou ele está certo ou ele está errado. Eu tenho certeza que essa é uma maneira errada de ver as coisas, que vai levando a mais confusão. A gente tem que procurar as pontes entre as coisas e não criar barreiras simplesmente porque a forma da pessoa ter escrito, os vocábulos usados, o tipo de classificação foi diferente. Mas se todos estão vendo a verdade de algum modo, então deve haver uma relação muito profunda entre essas descrições. Então, a gente precisa aprender a perceber, né? Compreender o que realmente está sendo exposto para a gente. Senão a gente vai tender a colocar de lado, né? Se cansar e ficar com raiva até falar, olha, aquele está certo e aquele está errado, então eu vou ficar nesse preso. E às vezes a gente deixa de entender um aspecto mais profundo justamente porque a gente não tem essa capacidade, né, de relacionar as coisas de uma maneira mais profunda, claro. Ter uma visão profunda e começar a relacionar mais na superfície. Então, isso seria a trindade indissolúvel. Então, a gente tem essas individuações, mas na constituição de tudo que existe no universo, os 3 estão sempre juntos. Então, se queira você chamar a parte física com a mental e espiritual, ou matéria, energia, espírito, ou corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu superior, o espírito, né? Corpo espiritual, corpo luz, corpo glorioso, etc. E é claro que também, né, a gente tem uma gradação enorme, né? A gente pode ir fazendo subdivisões em cada um desses. Então, por exemplo, o gama não é simplesmente só matéria. Você pega a tabela periódica, existem 92 elementos naturais encontrados no nosso universo. E eles são divididos em 7 famílias. Então a gente poderia pegar a matéria, dividir em 7 subgrupos
E eu estou falando da matéria mais grosseira, que no Kybalion haveriam 3 planos. No grande plano físico, haveriam 3 planos materiais, né, de matéria, um plano etérico, que seria a interface, digamos assim, entre a matéria e a energia, e daí 3 subplanos de energia. E vejam só, daí no livro Kybalion fala que esses 97 famílias, cada uma com tanto de elementos, com umas características peculiares, que dá 92 elementos naturais. Então, toda essa multiplicidade fenomênica da tabela periódica se refere apenas à matéria mais grosseira. Então, no Kybalion, você pega o grande plano físico, que é o mais baixo, daí você tem 3 energias, o etérico e os 3 níveis de matéria. Você pega dos 3 níveis de matéria o mais baixo, isso é tudo o que se estuda na química, né? Que a química ainda está descobrindo. Aí você sobe um grau, uma matéria um pouco mais, um plano material mais depurado, a ciência já tem dificuldade em perceber certas coisas. E se você pegar os planos extrafísicos, né, em vários graus, que é quando a gente vai, né, enquanto a gente está desencarnado, não está totalmente integrado do mais alto ao mais baixo, né, com esse corpo grosseiro, físico, provavelmente lá a matéria é refinada, é matéria, existe forma, né? Existe também a passagem do tempo nesse plano extrafísico, em vários desses planos, mas é de outra forma, é outra constituição material, é outra constituição energética. Existem energias, né, que a gente desconhece, existem elementos, né, que são classificados, podem ser classificados como matéria, só que não a matéria mais grosseira, que a gente ainda desconhece, nossos instrumentos não captam. Então, percebam o quão longe a gente está, né, a ciência, quão longe em termos conscienciais, né, não necessariamente de tempo, né, mas quão longe está a ciência de perceber a existência de elementos que ainda estão num nível baixo, longe, né, do alto. E o espírito, mas, ao mesmo tempo, né, isso que é engraçado, já existem vários pesquisadores que começam a perceber, a arranhar, né, aspectos do espírito, né, aspectos psíquicos elevados, e começam a relacionar, né, a questão moral, né, com toda a questão de saúde do organismo físico, da inteligência, de obter as melhores coisas numa existência. Melhores coisas não em termos de vantagem, mas em termos mesmo de ter uma realização, digamos assim, total, em todos os níveis. Tem gente já percebendo isso. Pegar a astrobióloga Sarah Walker, né? Ela estuda muito isso, né? O papel que a informação tem nas formas vivas, em especial nos seres humanos. E existem outros pesquisadores que ainda entram com a questão da mente, né? Que é qual a relação da mente, né, com esse mundo físico. Já tem muita gente começando a caminhar nesse sentido. E quanto mais caminham, mais vão percebendo que o que cria, né, formas de vida inteligente, né, faz elas se manifestarem, é um elemento que não é ponderável, não é mensurável, não é nem mesmo compreensível do ponto de vista racional analítico. O espírito está aí, né? Só que as pessoas, né, da comunidade acadêmica têm muito medo de pronunciar certas palavras, como espírito, Deus,
unidade, amor, telefinalismo, ascensões, redenção, salvação e por aí vai. Mas são termos perfeitos para descrever justamente a natureza de coisas elevadas que estão influenciando vários processos que a gente percebe em nosso mundo. E se a gente só fica naqueles métodos e ferramentas antigos, né, adequados a descrever o plano mais baixo, a gente não vai conseguir compreender, né, o que está ocorrendo de fato. Então, essa parte inicial da grande síntese, que mostra esse aspecto, né, da trindade indissolúvel, ele é muito importante de ser percebido. Por quê? A gente vê que não podemos separar as coisas, né? Para a gente compreender algo, a gente tem que ver a coisa em sua integridade. E as coisas estão tão fortemente, estreitamente jungidas, né, de uma maneira harmônica e orgânica, num organismo saudável, claro, que a gente não consegue picotar e analisar as coisas separadamente. Então, quando a gente fala em estar jungidas, né, indissolubilidade, a gente quer dizer que não vai adiantar ficar picotando até encontrar, separei, agora eu vou analisar um e outro. Não é assim que funciona. Pega um ímã, divide ele, tem o polo norte e sul. Você não vai obter o polo norte e o sul isolados, você vai obter dois ímãs com dois polos. Pode ficar fazendo esse processo até a exaustão. Você nunca vai conseguir eliminar essa polaridade. E é a mesma coisa também para todos os outros fenômenos, né, e criaturas, né, do universo. E é a mesma coisa no seu aspecto ternário também, né? A constituição, a unidade, né, se constitui de uma trindade elementar, que são esses três aqui. Então, tudo isso é apresentado logo no começo, né, nos primeiros 10 capítulos, né, da grande síntese, antes de entrar no estudo da fase mais baixa, ela vai a mais baixa, a mais alta. Antes de entrar no estudo, a sua voz, ela ressalta, né, ela vai explicando de uma maneira muito sintética essa questão dessa trindade, né, a natureza dela e a sua indissolubilidade, para que fique claro, né, para quem for orientar os seus estudos baseados nisso, saiba fazer o uso correto desse saber, né, desse conhecimento supremo. Porque senão não vai adiantar. A pessoa vai ler a coisa, não vai entender nada, o que significa interpretar de acordo com o grau de consciência dela, e daí vai ser realmente algo solto, né? Que parece, né, que não tem nada a ver. Por isso muita gente estudada, ao se deparar com coisas como a grande síntese, né, ou com a obra de Ubaldi, como um todo, vê assim, achei até interessante, muito bonito, mas não tem relação com a realidade. Não é tópico digno, né, de ser investigado cientificamente ou aplicado na vida, né, na vida prática por uma pessoa comum, né? Mas na verdade tem tudo a ver, está estreitamente jungido com tudo e com todos. Por isso se trata de uma revelação, da revelação do século XX, né, que vai impactar profundamente o resto do milênio e dos outros milênios até. Tão profundo foi essa revelação, tão antecipado foi também essa revelação. Então, bom, com isso aqui eu espero ter dado uma ideia para as pessoas
o que significa essa trindade, como ela é universal e como ela se faz em nosso universo, porque ela está tão jungida. Na próxima apresentação eu vou falar um pouco, vou definir de maneira bem geral, sintética, né, substancial, esses elementos. Vou falar um pouco da matéria, suas características, né, suas limitações, da energia e do espírito, e entre eles coloco a vida também. Então eu faço uma definição mais popularizada, para que as pessoas comecem a ter uma ideia do que é de fato cada uma dessas coisas. Então eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.